Uhum. Bom, então vamos dar um início ao nosso bate-papo hoje sobre o livro Cenários, Planejamento e Gestão de Turismo. Em primeiro lugar, quero dar aí boas-vindas, professora Mônica, professor Lício, né, que vão conversar conosco hoje um pouco. São organizadores do livro. E quero dar, então, a boa tarde ao que estão nos assistindo. Boa tarde aí a professora Ana Leonora, que é da API, que é uma apoiadora nossa aqui também da BCAP. E outros, a professora Vani Lúcia, né, que vai também falar daqui mais alguns dias sobre o capítulo dela, que está aí conosco. Clara, Marta, Murabi, obrigada aí por vocês estarem conosco. Para quem não me conhece aí, eu acho que talvez eu não me conhecia, era o professor Lício, é um prazer, Vani Lúcia também não. Então, eu sou professora aposentada aí do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Sergipe, mas atuo no programa de pós-graduação em Ciência da Propriedade Intelectual. E a BCAP Books é uma ação aí minha, em conjunto com meu esposo, que a gente abriu desde setembro do ano passado, uma editora digital. E a Mônica se prontificou aí de fazer uma organização, um livro de turismo, e que foi bem aceito, e isso é bacana, teve bastante downloads lá no nosso site, então isso é legal, porque vai trazer referência, né, para vocês. Então, a gente achou que seria legal mostrar um pouco sobre os capítulos e o livro em geral. Então, eu agradeço aí essa confiança de vocês, organizadores, Mônica e Lícia, nesse livro, e que foi um sucesso. Então, eu peço para a professora Mônica fazer suas referências aí para o grupo, e depois o Lício, e vamos começando o nosso bate-papo. Mônica. Boa tarde para todos e para todas. Estou muito feliz aqui com esse primeira live do livro, né? A gente tinha proposto esse lançamento, porque nós, afinal de contas, temos aí 27 autores participando do livro e eles merecem aí que a gente faça esse lançamento. E como a professora mesmo falou, foi um livro que foi muito bem aceito, que fala aí acerca dos cenários de planejamento e gestão do setor do turismo. Temos autores aí de várias cidades do país, e isso é muito legal. Foi minha primeira experiência trabalhando com a organização de livro, né? O professor Lício já tem uma bagagem muito maior do que a minha, né? Foi meu orientador no mestrado, e eu estou aprendendo aqui com ele, com a professora Suzana, que é minha professora do doutorado, e estou muito feliz em estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse trabalho da gente. Eu gostaria de continuar a fala, né? Deixa eu me localizar quando eu estou, e dizer que é uma satisfação muito grande para o mundo acadêmico, né? Eu acho que é um dos pontos de destaque para a vida acadêmica, é o lançamento de um artigo, é o lançamento de um livro, e eu acho que, para além disso, é a organização de um livro, né? A gente teve aí uma procura muito boa por diferentes profissionais, diferentes estados, e por conta disso, né, eu acho o máximo, eu gosto quando tem lançamento do livro, porque eu sei que ali tem várias histórias, vários desafios, mas também tem fundamento na ciência, tem fundamentos teóricos, tem metodologias que foram testadas, que foram comprovadas, que foram adaptadas em busca de compreender o conhecimento. E, no nosso caso, o conhecimento do turismo, da gestão do turismo, cenários de turismo. Então, professora Suzana, é com muita alegria que a gente está nesse momento, né? Nós tivemos um lançamento
informal, que correu aí o mundo, várias pessoas tiveram acesso, e eu ainda digo, professora, que os downloads foram menos, porque foram poucos, porque há uma distribuição de quem baixou, envia para o outro colega, e a gente recomenda sempre que vá na fonte, né? Tem que ir na fonte para valorizar a editora. Então, a senhora pode multiplicar aí por 5 o número de downloads, porque o livro foi bastante aceito. E parabenizar pela iniciativa, professora. Não é fácil, né? Produzir ciência, publicar ciência, não é fácil, é desafiador. E quando veio a proposta, né, por meio da Mônica, a gente estava, na época, coordenando a organização de mais 2 livros. Então, eu falei, Mônica, eu não vou dar conta de estar na organização de 3 livros. Nós lançamos um sobre turismo de base comunitária na área de Mendiçá, lançamos outro também lá, junto com outros colegas, e eu estava sufocado. Mas é isso, né? A gente que faz ciência, que vive na academia, se não forem esses desafios, a gente acha que não está fazendo nada, acha que não está fazendo, que está fazendo pouca coisa. Então, eu agradeço demais, professora, pelo seu compromisso, eu acho que é um sonho, né, realizado, poder ter uma editora para poder aglutinar. E uma editora muito comprometida, muito séria. As observações, as recomendações, tanto dos pesquisadores quanto de vocês, dos editores, elas iam se convergindo, de sorte que foi o sucesso, né, do que foi o material, e eu creio também que outros equipamentos, pelo compromisso que vocês têm, né, de manter a coisa com qualidade. Foi uma satisfação muito grande poder estar participando desse momento, que eu espero um dia que a gente possa nos reunir para tomar um chá com os autores, com aqueles que leram e que gostaram, a gente possa tomar um chá, todo mundo vacinadozinho, feliz da vida, para poder comemorar e pensar também em outros lançamentos futuros. Mônica, você podia conversar um pouquinho e falar, em geral, dos capítulos aí que para o pessoal saber sobre o que... Professora, me permita só, eu não me apresentei, né? Também que é um bate-papo, né? Bate-papo. Mônica fez uma apresentação breve, mas eu sou Lício Valério, professor do Instituto Federal de Sergipe, dos cursos de turismo, desde a educação de jovens e adultos, cursos técnicos, o curso de graduação tecnológico e no curso de mestrado em turismo, em gestão de turismo, e eu estou na coordenação ainda no programa. E disponibilizo, professora, a nossa instituição para outras parcerias, e também eu não sei nem, eu agradeço sempre a Deus por ter uma orientanda como Mônica Liberato. Ela foi uma orientanda que nos orgulha muito, né? Aquelas relações de orientando e orientador eram relações de respeito, de produtividade. Mônica muito sagaz, né? Pegava a orientação, às vezes discordava, argumentava, se convencia. A gente também ouvia, né, as propostas da orientadora e quiçá, né, que nós tivéssemos aí uns perfis desses sendo reproduzidos na academia. E Mônica, eu a não chamo ainda de professora, mas ela é professora, ela é muito séria, ela tem uma didática fantástica, e eu quero aqui agradecer, Mônica, por fazer parte desse seu momento acadêmico como seu orientador. Era isso. Obrigada. Quase me emocionando, hein, professor? Sempre quando o professor Lício fala, a gente fica emocionado. Essa relação de orientador e orientando é uma relação de casamento, né, professora Suzana? A professora Suzana tem os orientandos dela aí, né? E muito, muito feliz quando o casamento dá certo, né? E o professor Lício hoje é meu colega, é meu amigo, e a gente está sempre fazendo produções juntos, e isso é muito legal. Voltando aqui aos livros, né, nós, como falamos antes, é uma obra composta por 11 capítulos. Os primeiros capítulos, né, já apresentam uma discussão do cenário turístico-cultural, que é bem legal. Tem capítulo aqui de Sergipe, capítulo de Brasília, né? E aí a gente vai seguindo com os capítulos que falam mais focando a parte do planejamento do turismo,
né? E aí temos alguns capítulos que a gente pode falar aqui, um que foi até produzido por nós, sobre planejamento turístico de São Cristóvão. Temos capítulos aí que falam um pouquinho da área de gestão, e temos capítulo que fala da gestão de base comunitária, uma pesquisa também de um pesquisador aqui de Sergipe. E a gente vai seguindo com os capítulos, né? O capítulo 8, por exemplo, ele apresenta as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, a RB 15401 de 2006 e a ISO 21401 de 2018, né? As quais contêm indicadores de sustentabilidade voltado para o setor de hoteleiro. E aí, no capítulo 9, temos, os autores fazem uma análise do crescimento econômico, o crescimento socioeconômico e ambiental do turismo da Bahia, né? Então, assim, é um livro que realmente compõe toda essa parte de cenário de planejamento e gestão. No capítulo 10, a gente pode ver um pouco da história do turismo religioso de Brasília, né? E os conceitos acerca dos aspectos que sustentam o chamado turismo acessível. E esses autores fizeram um apanhado das igrejas católicas aí, da capital federal, né, de Brasília. É um capítulo muito gostoso de ler para a gente que gosta muito dessa parte do turismo religioso e do cultural, porque a gente pode até dizer que o turismo religioso está um pouquinho dentro do turismo cultural, porque a gente tem toda aquela parte da arquitetura das igrejas, né, que chama muito a nossa atenção. E o capítulo 11, de uma colega nossa, professora também, que fala da nossa orla aqui de Aracaju como uma proposta aí turística, também um capítulo muito gostoso de se ler. É um livro, assim, para a gente que é da área de turismo, né, professor Lício, a gente lê os capítulos com gosto muito grande. Como o professor Lício falou, eles têm uma metodologia científica, mas ele tem uma leitura gostosa, não são aqueles artigos que a gente lê, só tem termos muito técnicos, é muito chato. Não, ele é gostoso para a gente que é da área de ciência, ler, e para as pessoas que também não são da área de ciência, que gostam da leitura, que gostam de conhecer um pouquinho das cidades, né? Um pouquinho da cultura do nosso país. Ô, Mônica, quando eu recebi os artigos até, eu assim fiquei fascinada, porque os capítulos, eles todos, em geral, têm... deixa eu só aceitar mais alguém aqui. Todos têm muita figura, né? Então, assim, deu uma visão, eu que não sou dessa área, né? Sou mais da área da matemática, eu fiquei bem deslumbrada com um material riquíssimo que esses autores que você convidou para participar trouxeram para esses capítulos. Então, fiquei muito feliz mesmo, porque é muito rico o material que vocês conseguiram compilar aí com esse grupo de vocês. Professora, outra coisa também, só chantinho, Mônica, é que um livro como... A gente tem vários livros de turismo, né? Mas nessa perspectiva de apresentação de cenários e, ao mesmo tempo, uma preocupação com o planejamento da atividade, enquanto atividade econômica, enquanto fenômeno social, eles são poucos nas prateleiras das universidades, né? E nos cenários. Mas, além dele ser um livro técnico, ele é um livro gostoso de ser lido, de ser vivenciado, porque se tem fotografias, porque tem uma linguagem acessível dentro do acadêmico, né? Da linguagem acadêmica. Então, a gente espera que dê bons frutos esse livro, né? E eu vou repetir, fora os downloads, tem aí uma circulação desse livro correndo. Os empréstimos. Mas, pois não, Mônica? Não, era isso. O grupo, que se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Nós estamos aqui em poucas pessoas e podemos até abrir os vídeos, se quiserem, e perguntarem para os professores, não precisa ser só no chat. Quando tem muita gente, que a gente diz, coloca a pergunta no chat, mas aqui dá para a gente conversar e bater um papo com os demais aí que estão participando, se tem alguma coisa a perguntar.
Fiquem à vontade. Pode continuar, Mônica. Não, é isso que a professora Suzana e o professor Luísio falou. Quem não é da área de turismo também vai ter muito gosto em ler o livro, porque o livro tem uma linguagem boa de ler, como o professor Luísio, sem fugir da ciência, né? Sem fugir da linguagem acadêmica, mas uma linguagem fácil. E a fotografia, ela acaba retratando aquela pesquisa, né? Não só as fotos em si, mas as figuras, os gráficos, né? Os desenhos da pesquisa. Para quem está iniciando aí a vida acadêmica, a vida de cientista, também é interessante porque vai aprender metodologias diferentes, né? Metodologias que de repente, na graduação, não foi bem disseminada, porque a graduação a gente não tem muito esse foco na ciência, dependendo de faculdade, por faculdade particular, por exemplo, não tem esse foco tão como tem nas federais, na graduação ainda, né? A gente começa isso um pouco mais na pós-graduação. Então, para quem está aí iniciando essa vida acadêmica, é muito interessante ler e ver como é que se escreve um artigo, uma metodologia, né, como é que ela é posta em prática. Mônica, quando eu olhei também os autores de vocês, eu vi aqui que vocês conseguiram um grupo do Espírito Santo, Sergipe, óbvio, vocês estão aqui, da Bahia, do Distrito Federal, do Pará, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, foi um grupo bem diversificado. Vocês conseguiram trazer um material rico para te ver lá do norte do Pará, como lá de São Paulo, Rio de Janeiro, né, que é uma parte cultural grande, Sergipe aqui, Bahia, então foi bem diversificado. E isso deixou aí o livro mais gostoso ainda da gente vivenciar eles. Então, achei bem bacana esse grupo que você conseguiu consolidar. Quando a gente começou a pensar um livro, a gente pensou nas experiências sergipanas. Aí a Mônica começou a articular e começaram a surgir propostas de outros estados. Então, a gente teve que repensar o título do trabalho. E o título do livro, né? A gente tinha ali em Sergipe, alguma coisa assim. Daí, até a capa tinha só elementos de Sergipe, né? Então, a gente começou... quem olha para a capa vê que tem ali imagens desses lugares distintos de onde vieram os autores, né? Na perspectiva de contemplar também esses destinos turísticos, essas localidades no qual foram fruto dos estudos acadêmicos. E, nesse sentido, o nome não podia ser diferente, né? Cenários que foram de diferentes localidades brasileiras, planejamento e gestão do turismo. Né? Então, assim, é um livro que está aí com diversas experiências espalhadas pelo Brasil, que pode ser analisada, tida como referências, exploradas, né? Enfim, até isso o livro nos deixou também motivados e emocionados e comprometidos. Eu queria também aproveitar e ver se vocês conseguem aí dar uma conversada no capítulo específico de vocês, que vocês têm um capítulo lá dentro, né, do livro. Então, poderiam conversar um pouquinho para nós. Esse falar, porque foi fruto da pesquisa dela, né? Então, não isso. Eu fiz um recorte da minha dissertação de doutorado. Meu doutorado, olha, eu já cheguei lá. Falta pouco, 2 aninhos aí do mestrado. Meu projeto de mestrado foi a elaboração de um plano de planejamento, o plano de desenvolvimento turístico de São Cristóvão, né? Que esse meu trabalho ele acabou virando política pública, né? Foi uma pesquisa aplicada, virou política pública, foi aprovado pelo Ministério do Turismo, né? E ficou aí entre os 18 melhores trabalhos e uma premiação do Ministério. E como a gente conhece, vou falar um pouquinho de planejamento. Eu adoro falar de planejamento, né? Passei esses 2 anos estudando e meu primeiro mestrado também trabalhei um pouquinho em planejamento. A gente trabalha planejamento em 2 etapas, o diagnóstico e o prognóstico.
E o diagnóstico é uma das etapas mais importantes do planejamento, porque sem o diagnóstico a gente não consegue fazer um prognóstico decente que venha dar resultado nesse planejamento. Então, como a gente pegou São Cristóvão, que não tinha dados nenhum, nunca foi feita uma pesquisa na cidade que levantasse dados, né, que a gente pudesse fazer um diagnóstico decente, com indicadores realmente reais. Então, a gente teve um trabalho muito grande, que foi um desafio que o professor Luiz me lançou para mim, porque o meu trabalho não era desse tamanho, né? Tanto que houve dúvidas se a gente ia... Eu não tinha dúvidas que conseguiria, depois de tanto suor que a gente fez, né? Mas a gente teve aí colegas, mas é um trabalho muito grande para mestrado, mas a gente tomou conta e fez. E aí, dentro do diagnóstico, foi usado diversas metodologias, tanto é que o trabalho hoje está rico em metodologia. E uma dessas metodologias que foi usada para fazer o diagnóstico foi a pesquisa de demanda turística, no município, que nunca foi feito. Então, a gente fez fluxo turístico e demanda turística, né? Como é que foi feito isso? O fluxo turístico, a gente fez o levantamento das visitações em todos os museus de São Cristóvão e foi feito um cruzamento de informação para não contar duas vezes a mesma pessoa, porque uma pessoa entra no museu no mesmo dia, ele entra em 3 museus. E se eu fosse contar em cada museu como se fosse um visitante, essa pessoa ia ser multiplicada, e aí ia dar uma margem de erro, e a professora de estatística aí, né, a professora Suzana, muito grande. Então, foi feito um cruzamento do nome dessas pessoas nas assinaturas, né, e foi cortado. Se tiver a mesma pessoa assinou os livros no mesmo dia, ela tinha sido cortada e não entrou aí no fluxo. Então, a gente fez o levantamento do fluxo num período de 2 anos e fizemos a demanda turística real, que foi uma pesquisa com 233 turistas na cidade. Isso possibilitou que a gente levantasse o perfil do turismo, turista visitante de São Cristóvão, porque São Cristóvão até então não tinha leitos, né? Não tinha meios de hospedagem. Então, fizemos esse levantamento do perfil e do fluxo. Então, esse capítulo nosso fala justamente desse recorte do perfil do turista de São Cristóvão. E a gente pôde identificar que o perfil do turismo de São Cristóvão é um perfil nacional, né? Só teve 1% de turista internacional. E engraçado que a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa de demanda turística em Sergipe, no mesmo ano, e o perfil que a gente teve na nossa pesquisa foi um perfil da FGV de Sergipe. Então, prova que a nossa metodologia, que a nossa pesquisa foi uma pesquisa séria, né? Foi uma metodologia assertiva, porque se forem comparar a FGV, né, com uma pesquisa de dissertação de mestrado, as pessoas vão dizer, ninguém dá valor à pesquisa, mas quando você pega, não é verdade, professora? Aí quando você pega o resultado da sua pesquisa e pega a pesquisa da FGV e coloca junto, você vê que o resultado é o mesmo, você diz, não, agora o que a gente fez, as pessoas vão realmente acreditar, porque a gente precisa ter uma referência aí de uma instituição como essa para ver que nossa pesquisa é uma pesquisa séria e que realmente foi feita a gente ficou fazendo só o diagnóstico de São Cristóvão para o plano, foi feito em mais de 1 ano, para ter uma ideia de quanto foi suado, e foi feita pesquisa de campo mesmo. Perdi o número de vezes que eu fui, o professor Luiz foi em algumas, fizemos oficinas, mais de 5 oficinas, né? Mais de 200, só de turista foi 233 entrevistas, fora do pessoal da cidade. E esse capítulo, né, que a gente teve que fazer um resumozinho, né, porque não dá para fazer tudo que a gente fez, ele está bem conciso, mas ele está mostrando ali o resultado desse trabalho,
né, desse trabalho tão sério, mas que é um resultado também muito sério, que as pessoas podem referenciar sem problema, porque é a única, até hoje, são os únicos dados de diagnóstico de São Cristóvão são desse nosso trabalho, né? Deu trabalho, mas foi muito gostoso. Está aí a pesquisa no nosso livro. A primeira publicação desse recorte é no livro. Tá? A gente não publicou em canto nenhum, nem apresentou em evento. Então, é inédito no livro, né, o capítulo. Ô, Mônica, me permita, e a gente que trabalha com turismo, os estudos de demanda potencial, ou real e potencial, melhor dizendo, eles são importantíssimos para o planejamento do destino turístico. Quando esses estudos de demandas real e potencial, eles não acontecem, o planejador fica sem base para planejar a atividade, porque é importante saber quem veio, por que veio, como veio, quanto gastou, o que visitou, o que achou do destino, enfim, quais são as palavras que marcam aquele destino, e isso se faz com metodologia própria, né? A professora sabe muito mais do que a gente, né? na estatística, e veja, em São Cristóvão não tinha um estudo de demanda realizado ainda, né? E precisa, né? Todos os pontos turísticos aqui de Sergipe precisam trabalhar mais isso, né? Porque tu vê, o nosso estado está no meio de 2 estados que são totalmente turísticos, e nós, na realidade, não temos esse fluxo que tem a Bahia, que tem a Alagoas, e nós temos belezas muito grandes aqui, né? Então, eu acho que precisa mesmo trabalhar. Eu acredito que é um pontapé inicial esse trabalho que você fez, né, Mônica? E que vai ser muita referência mesmo para que os prefeitos aí das outras cidades possam aproveitar nossas secretarias de turismo, né? O estado como um todo também. O problema disso, professora, é porque, infelizmente, né, eu já tive do outro lado também, do lado da gestão pública, o professor Luiz também já teve do lado da gestão pública. Infelizmente, muitos gestores públicos não sabem trabalhar com gestão, né? Não sabe o que é gestão. Ser gestor não é só dizer que é gestor, não é só estar no cargo de gestor, é saber usar as ferramentas de gestão. Saber colocar em prática, exatamente. Aproveita as relíquias que tem dentro do seu município. Não, e os dados, os indicadores, uma pesquisa dessa é um indicador. Hoje ela virou política lá na cidade, mas assim, a cidade, apesar de ter adotado, não foi executado, né? As pessoas não sabem que um planejamento é uma agenda. Como a gente faz a agenda do dia, da semana, do mês, o planejamento, o documento o plano, que é o documento que concretiza o planejamento, ele é uma agenda estratégica do que você precisa fazer. E a gente só consegue fazer esse prognóstico, que são os objetivos de futuro, com esse diagnóstico, como o professor Lício mesmo falou. Eu tenho que ter indicadores, como é que eu estou hoje, né? Para a partir do que como eu estou hoje, eu planejar como eu quero ficar amanhã. E aí, com essa agenda na mão, eu vou fazendo as ações que eu planejei. Mas, infelizmente, até essa pesquisa da FGV, que foi feita em Sergipe, que foi entregada para a Secretaria do Turismo, né? A gente não vê ações com foco nesse planejamento, porque qual é o público do turismo de Sergipe? Bahia praticamente turismo doméstico, né? Regional, Bahia, Alagoas, São Paulo, Pernambuco. Então, se 2 pesquisas científicas, né, com metodologia científica, dizem que esse é o meu público, por que eu vou investir dinheiro fora do Brasil? Por que eu vou participar de feiras com fortunas no Rio Grande do Sul se eu não tenho esse público aqui? Né? Infelizmente, a gente tem muitos gestores que não sabem trabalhar com ferramenta de gestão. Esse é um problema sério na gestão pública. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar aí para os nossos colegas professores?
Fique à vontade. Lício, então, Eu queria falar só um pouquinho mais, assim, aproveitar já que vai ficar gravado para os anais da editora, né? Falando nisso, nós vamos depois colocar lá no YouTube da Backups Books. Aí vocês podem também distribuir para os alunos de vocês, se quiserem olhar o que nós comentamos hoje. Ótimo, né? Então, como eu espero que alguns alunos meus vejam depois, né? É dizer que tudo isso, toda essa produção do conhecimento, ela é embasada no recorte teórico. A gente não fez a caracterização da demanda ou dos visitantes de São Cristóvão somente porque a gente achava interessante ou porque foi coisa da nossa cabeça, né? Existe um recorte teórico que fundamenta isso, existe um instrumento de levantamento de dados que foi aplicado com técnica, com aproximação do visitante, com respeito ao espaço de lazer do visitante. Então, todas essas ponderações, elas são utilizadas como estratégias para levantamento de dados, né? Então, é interessante a gente identificar que não se faz ciência de qualquer jeito. Eu não posso ir para uma rua e perguntar, você veio de onde? Foi fazer o quê? E aí, tá gostando? Tá massa? Tá. E aí, como foi o... Não é, a gente não é uma conversa informal para se fazer ciência. Ela é embasada em um instrumento. Então, tenho a certeza que esse vídeo meus alunos vão ver e eles precisam realmente ter esse comprometimento com a ciência para sair do senso comum e virar ciência. Senão, não é, as pessoas dizem assim, né? Quem faz turismo diz assim, eu acho que a maioria das pessoas que vêm para São Cristóvão deve vir, sei lá, vem de Salvador, olha. E aí, a partir desse sei lá, eu acho, se planeja, mas não é. Vem de onde? Qual foi o instrumento, né, técnico ou acadêmico que levantou essas informações? Como essas informações refletem no possível estabelecimento de uma política pública, de uma intervenção pública no destino turístico, enfim. Então, a gente faz turismo, mas é uma atividade que exige planejamento, exige estudos, tem técnicas, tem instrumentos para a gestão pública e também para a iniciativa privada. Era só esse parênteses, professora. Muito obrigado. Vi que tem mais um colega que entrou, não sei se ele deixou o vídeo aberto, se está querendo fazer alguma pergunta para nós, da Apucarana. No momento, não, eu estou aqui, entrei agora, né? E era para mim ter entrado antes, mas um compromisso fez com que eu atrasasse um pouco. Você é professor de turismo ou aluno de turismo? Sou técnico em turismo. Sou guia e agente de turismo. Muito bem, muito bem. A gente já conversou um pouquinho aqui sobre os livros e agora estamos nos finalmente aqui, fechando a parte final. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, estamos à vontade. Deixa eu falar um pouquinho desse indicador aí que o professor Lício falou, que eu me lembrei aí. É o indicador do olhômetro e do achômetro, né? Eu digo muito aos meus alunos, eu dou disciplinas na área de gestão, e eu digo muito que em qualquer área de gestão, de qualquer área de conhecimento, não se trabalha sem indicadores, né? Nós temos que trabalhar com indicadores, porque indicadores é o que diz como que estamos trabalhando e de que forma precisamos melhorar aquilo que a gente está fazendo. E aí, em uma das oficinas que eu fiz lá, para poder fazer esse diagnóstico, e antes de fechar a demanda, né, antes de apresentar a demanda, teve uma pessoa da gestão que estava presente lá e disse, eu nem precisa você apresentar aí o resultado, porque eu já sei qual é o resultado. Eu disse, qual é? E aí eu perguntei, não, aí o nosso turismo aqui, o maior percentual... Como é que você sabe? Não, porque eu acho que então, eu tenho olho para isso, eu tenho olho para... E aí eu apresentei o resultado e, na verdade, o turismo de Sergipe, não só de São Cristóvão, porque da FGV também comprovou, ele é de 90 turistas brasileiros de turismo internacional.
de mostrar a diferença do olhômetro Não, é para os números É. reais. E se, como o professor Luiz bem falou, você acha, você no final errado. Empresas aí fechando as portas e trabalhar com planejamento. Isso agora na pandemia, alguns estados estão aí, né? Eu não sei se é só para mim, está falhando um pouquinho a Mônica, eu não sei se está falhando para você também, Lício. Tá falhando um pouquinho para mim, professora, também. E aí? Acho que melhorou, Mônica. Melhorou, acho, Mônica. Pronto. Então, a falta de planejamento em qualquer área, ela é prejudicial. Com certeza. Não, nada se faz, né, no olhômetro. Tudo a gente faz aplicando técnicas, teorias, para fazer esse levantamento bem correto, que é o que você fez. E por isso deu esse resultado muito bom, né? Pena mesmo, como tu disse, que os dirigentes lá, né, não aplicaram e não aproveitaram, mas quem sabe ainda possam. Pelo menos as tuas oficinas, tenho certeza que deve ter dado resultado para quem participou. Isso já é uma coisa positiva, né? Verdade. E aí, falando um pouquinho, aproveitar aqui para falar que a gente está organizando mais um livro, um livro agora na área de gestão como um todo, aí, tanto da gestão pública como na gestão privada. Então, as pessoas que têm interesse de publicar um capítulo, né, aquela sua pós-graduação, que você fez aquele artigo para seu TCC, que está parado, se foi na área de gestão, entre em contato com a gente, entre em contato com a editora, para fazer parte desse nosso livro, porque a ideia agora é justamente unir em uma publicação vários aspectos na área de gestão pública e gestão privada, pesquisa que envolvam indicadores, que envolvam ferramentas de gestão, que envolvam resultados a partir de ferramentas utilizadas na gestão pública e na gestão privada, né? Pode ser na área de turismo, na área de recursos humanos, na área de marketing, mas que envolva a gestão como um todo. Então, é o próximo livro nosso, né, que a gente está aí fazendo, e queria deixar o convite para todo mundo. Pode falar direto com a editora, pode falar direto comigo, ok? Aproveito aí para falar que se vocês não nos seguem lá no Instagram, @BacupsBucksEditora, nos sigam. Nesse último post que a gente colocou segunda, tem a chamada para os capítulos de livro, e o livro da Mônica, que é o de gestão, é o primeiro, se não me engano. Assim que você olhe nos feeds, lá você olha, é a nossa primeira chamada lá. Tá? Então, aproveite, porque lá tem o nosso site, tem o e-mail, e aí, se você se interessar pelo livro, esse que a Mônica está organizando, nos mandem um e-mail já dizendo que está interessado, porque depois que a gente preenche uma quantidade X de capítulos, a gente encerra, mesmo que não tenha chegado na data limite, porque senão muitos capítulos o livro já não fica tão bom de a gente ler. Então, nós queremos um livro que seja suave em suas leituras, né, mas com bastante qualidade, que tem sido que nem esse livro dos cenários, que foi organizado aí pelo Lício e pela Mônica. Gostaria de conversar mais um pouquinho, Lício, quem sabe falar um pouquinho sobre o teu programa de pós-graduação, aproveitar aqui. Gostaria, professora, para encerrar minha participação, né, dizer que nós somos do mestrado profissional em turismo, que tem uma área de concentração de gestão de turismo e 2 linhas de pesquisa. A linha 1, que é gestão de destinos turísticos, sistemas, processos e inovação, e uma linha 2, que é gestão de turismo de base comunitária. A gente faz seleção anual, a gente pretende lançar o edital no finalzinho de setembro, as inscrições em outubro, mais ou menos, e a seleção em dezembro. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais,
vai lá no site do mestrado, vai no Google, coloca Mestrado Turismo IFES, que aparece, porque o link é bem complicadozinho, mas é fácil localizar. Vai lá, vê os editais. Esse ano nós fizemos uma seleção diferenciada, toda online, e deu certo. Estamos iniciando, semana passada, com a quinta turma. É um mestrado bastante novo, vai passar pela primeira avaliação da CAPES agora, e a gente espera que a gente sobreviva a essa avaliação. No mais, professor, parabenizar e mandar um abraço forte para a professora Ana Leonora, que teve o prazer de conhecê-la há um tempo atrás, em banca de qualificação, depois banca de defesa, professora muito sensata, muito equilibrada, e nos trouxe muitas coisas boas. E parabenizar a Backup Books, né, editora, que continue aí nessa jornada, que não é fácil, mas a gente faz por amor, né? Não é por outro motivo, é por amor mesmo, porque a gente gosta da formação de pessoas, e isso faz com que a gente trabalhe. Obrigada, professor Lício. Obrigada mesmo pelas suas palavras. O IFES é nosso parceiro sempre nos nossos eventos da API. Então, o professor José Augusto, que é o vice da API, trabalha com vocês, né? No curso de turismo, também é nosso parceiro. Obrigada ao IFES aí pela parceria. E Mônica, quer falar alguma coisa? Quero agradecer aqui essa participação, agradecer a participação das pessoas que estão aqui, na professora Leonora, que é uma querida, Vani Lúcia, colega, aí da Faculdade São Luís, que também tem um capítulo com a gente, vai estar aí junto na próxima live, né, falando desse trabalho dele. Dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro vai estar Vani Lúcia com Ítala, né, cada um falando do seu capítulo. Uma vai falar do capítulo da Orla, que é o de Vani Lúcia, né, uma proposta aí turística para a Orla de Aracaju, e Ítala falar um pouquinho da Marinette do Forró, que foi uma pesquisa que ela fez também para a sua dissertação de mestrado. Agradecer ao professor Lício aí pela parceria de sempre, né? Eu sou fã desse programa aí de mestrado, é um programa de excelência. Eu já tinha um mestrado quando entrei no programa do IFES, mas eu só considero, assim, de aprendizado acadêmico, científico mesmo, foi o do IFES, foi quando eu realmente arregacei as mangas e virei uma pesquisadora. E graças ao aprendizado aí no mestrado do IFES, eu entrei no nosso doutorado, também muito me orgulha ser doutoranda do nosso programa de propriedade intelectual da UFES. E dizer que estou à disposição aí de todos, quem quiser falar comigo, o meu Instagram é @professora.profa.monicaliberato, para ajudar as pessoas no que elas precisarem em relação ao nosso livro, nossos capítulos, ok? Um abraço para todos. Obrigada, então, Lício, obrigada, Mônica, foi ótimo aí esse bate-papo que nós tivemos hoje, e que o próximo aí seja também bem gostoso da gente participar. Obrigada a todos que participaram aí conosco. Eu vou parar, então, a nossa gravação.